Você já ouviu dizer que a dopamina é o hormônio do prazer? Essa ideia parece simples, mas esconde um dos maiores mal-entendidos da neurociência moderna. A dopamina não é prazer. Ela é um mensageiro químico, um neurotransmissor que molda como sentimos motivação, expectativa e recompensas. Mais do que isso, a dopamina é movimento em direção. Ela é desejo, é impulso, é aquele sussurro silencioso que diz: vá atrás, continue, há algo ali para você. É ela que nos faz levantar da cama, iniciar um projeto, abrir o celular para ver mensagens, comprar algo novo ou simplesmente sonhar com o futuro. Pense na dopamina como um motor invisível da vida. Sem ela, nada acontece. Sem dopamina, não existe energia para correr atrás de objetivos. Pessoas com baixa produção de dopamina relatam uma vida cinzenta, sem cor, sem motivação, sem brilho. Mas se por um lado ela é motor, por outro lado, quando mal administrada, a dopamina se torna um carro potente sem freio, correndo em círculos. É combustível queimado sem destino. E é isso que vemos em milhões de pessoas hoje. Energia gasta em excesso, mas sempre em busca de algo que nunca satisfaz. A dopamina é produzida em áreas profundas do cérebro, como a área tegmental ventral e a substância negra. Dali, projeta sinais para o núcleo accumbens, ligado à sensação de motivação e recompensa, e para o córtex pré-frontal, onde tomamos decisões, planejamos e exercemos autocontrole. Essa engrenagem é fascinante. É como se o cérebro fosse uma orquestra e a dopamina o maestro que dá o ritmo. Só que, numa sociedade saturada de estímulos, esse maestro foi sequestrado. Cada notificação do celular, cada propaganda com última chance, cada série que nunca termina, é um gatilho que dispara dopamina. O cérebro aprende rápido, mas se acostuma ainda mais rápido. Surge então a chamada tolerância dopaminérgica. Quanto mais estímulo, menos satisfação. É como aumentar o volume de uma música até que já não emociona mais. E quando isso acontece, ficamos presos num ciclo vicioso. Precisamos de cada vez mais estímulos para sentir cada vez menos prazer. É o mesmo mecanismo de vícios em drogas, em jogos, em redes sociais. Só que agora não está restrito a dependentes químicos, mas a praticamente todos nós. Estamos cercados de pequenas doses rápidas de dopamina, que nos fazem sentir picos momentâneos seguidos de quedas abruptas. O resultado? Ansiedade, insatisfação constante, dificuldade de foco. Mas aqui está a virada. A dopamina não age sozinha. Ela interage com outros mensageiros químicos, como a serotonina, ligada ao bem-estar e estabilidade de humor, a noradrenalina, que ativa alerta e energia, e o cortisol, o hormônio do estresse. Quando vivemos na lógica do excesso, a dopamina se desequilibra. Passamos a buscar sempre o próximo estímulo, enquanto a serotonina despenca, a noradrenalina se esgota e o cortisol sobe. É uma tempestade química que explica por que tantas pessoas vivem exaustas, mesmo cercadas de conforto. É nesse ponto que entra o minimalismo. Minimalismo não é apenas ter menos coisas, é reorganizar a relação com esses mensageiros químicos. É dar espaço para o cérebro respirar, encontrar equilíbrio entre dopamina, serotonina, noradrenalina e cortisol. É aprender a desligar gatilhos artificiais para redescobrir a beleza do simples. Minimalismo é uma espécie de higiene dopaminérgica. Imagine um jardim. Se você coloca plantas demais, o solo não consegue nutrir todas. Algumas crescem fracas, outras morrem, e o excesso sufoca o conjunto. O cérebro funciona de forma parecida. Quando você entope seu dia de estímulos, notificações, compromissos, compras, telas, sons, a dopamina não sabe para onde ir. Ela se fragmenta, corre para todos os lados, mas não nutre nada profundamente. Minimalismo é como podar esse jardim. Retirar o excesso para que as plantas essenciais cresçam fortes. É escolher menos estímulos, mas mais nutritivos. O problema é que a sociedade atual não quer que você seja minimalista. As redes sociais, os algoritmos, a indústria de consumo vivem de sequestrar sua dopamina. Eles querem que você clique, compre, role, assista, reaja.
O produto real não é o que você compra, mas sua atenção. E quanto mais ela é sequestrada, mais o ciclo se repete. É por isso que você abre o celular por 1 minuto e quando percebe, já se passaram 2 horas. É por isso que você compra algo que nem precisava e logo depois sente vazio. É por isso que você assiste 10 episódios de uma série e termina cansado, não realizado. Minimalismo rompe esse ciclo. É como desligar o piloto automático e reassumir o volante. Ele não elimina a dopamina, mas a reposiciona. Ele ensina seu cérebro a gastar combustível em estradas que levam a destinos reais, não em círculos. Ele devolve sensibilidade ao prazer simples. Uma refeição preparada em casa. Uma conversa sem pressa, um silêncio intencional, uma tarefa concluída com calma. A neurociência mostra que o cérebro é plástico. Isso significa que ele se adapta ao ambiente. Se o ambiente é caótico, o cérebro se molda ao caos. Se o ambiente é simples, ele se molda à simplicidade. Por isso, praticar minimalismo não é só uma decisão estética, mas uma decisão neurobiológica. Você está literalmente moldando as conexões do seu cérebro. E aqui entra uma metáfora poderosa. Pense no minimalismo como musculação mental. Cada vez que você resiste a uma compra por impulso, cada vez que desliga uma notificação, cada vez que organiza seu espaço, é como se estivesse levantando um peso invisível. Parece pequeno, mas fortalece o córtex pré-frontal, a região responsável pelo autocontrole. E quanto mais você treina, mais forte fica. É por isso que, com o tempo, escolhas conscientes se tornam naturais. O que antes era esforço, vira hábito. Essa primeira parte da jornada é sobre compreender o terreno. Entender que a dopamina não é vilã, mas também não é heroína. Ela é apenas um mensageiro. O que determina se será sua aliada ou seu carrasco é como você organiza o ambiente em torno dela. Se o ambiente é de excesso, ela se torna tirana. Se o ambiente é minimalista, ela se torna parceira. Se a primeira metade da nossa reflexão mostrou como a dopamina pode ser sequestrada pelo excesso e como o minimalismo começa a agir como higiene mental, agora precisamos mergulhar em algo mais profundo. O minimalismo como um verdadeiro detox dopaminérgico. Detox não no sentido superficial de uma moda de internet, mas como um processo biológico real de recalibragem do cérebro. Imagine que seu sistema nervoso é como um rádio. Quando há muito chiado, você não consegue ouvir a música. O excesso de estímulos é esse chiado. O minimalismo baixa o volume do ruído para que você volte a ouvir a melodia. Quando você pratica o minimalismo, você cria espaços de ausência de estímulo. E é exatamente nessa ausência que o cérebro reaprende a esperar, a respirar, a se equilibrar. É no silêncio que a dopamina se reorganiza. Esse processo pode parecer desconfortável no começo, como alguém que está acostumado a comer doce todos os dias e de repente corta o açúcar. Há uma fase de abstinência, mas logo o paladar volta a sentir o doce natural das frutas. Da mesma forma, quando você corta estímulos em excesso, a dopamina volta a se sensibilizar ao prazer simples da vida. E aqui está um ponto crucial. Quando você abre mão do excesso, não perde prazer. Pelo contrário, você ganha intensidade. Um exemplo simples. Pessoas acostumadas a receber 100 notificações por dia quase não reagem a nenhuma. Já quem recebe poucas, valoriza cada mensagem. O cérebro funciona em contraste. Quanto mais você se protege do excesso, mais prazer encontra no essencial. Isso se aplica a todas as áreas da vida. No consumo, minimalismo é aprender a esperar antes de comprar. E com isso, recuperar o prazer de desejar algo de verdade. Nas relações, é eliminar interações superficiais para fortalecer as conexões profundas. No trabalho, é dizer não a tarefas irrelevantes para redescobrir a satisfação de concluir o que realmente importa. A neurociência explica isso através do fortalecimento do córtex pré-frontal. Cada escolha consciente, seja doar uma roupa, desligar notificações, recusar um compromisso sem propósito, é como um treino de autocontrole. Com o tempo, essas decisões moldam o cérebro, criando novas conexões. É a plasticidade neural a seu favor. Você deixa de ser marionete do algoritmo e se torna autor da própria narrativa. Mas minimalismo não é só ciência.
É também experiência humana. Pense em alguém que vivia preso em compulsão por compras online. Cada promoção parecia irresistível, mas o prazer se esvaía minutos depois. Ao adotar o minimalismo, essa pessoa aprendeu a aplicar a regra das 48 horas. Esperar 2 dias antes de qualquer compra não essencial. No começo foi difícil. O desejo queimava. Mas logo veio a percepção. A maioria das vontades desaparecia com o tempo. E quando algo realmente importava, a compra trazia satisfação duradoura. O cérebro tinha sido treinado de novo. Outro exemplo, alguém acostumado a dormir com o celular na mão, rolando redes sociais até o sono vencer. Esse hábito gerava ansiedade, insônia, cansaço no dia seguinte. Ao praticar o minimalismo digital, deixar o celular fora do quarto e ler um livro físico, em poucas semanas o sono melhorou, a mente descansou e até os sonhos se tornaram mais vívidos. Pequenos ajustes, grandes impactos. Agora vamos falar dos exercícios práticos de minimalismo dopaminérgico, detalhados para você experimentar. 1. Jejum de notificações. Desligue todos os sons e vibrações por 24 horas. Observe como sua mente reage. O primeiro impulso será checar compulsivamente, mas depois vem o alívio. Segundo, desintoxicação de compras. Aplique a regra das 48 horas. Se a vontade persistir, compre. Se desaparecer, agradeça. 3. Reaprendizado do tédio. Passe 15 minutos sem estímulo algum, apenas sentado olhando pela janela. Parece inútil, mas esse vazio ativa a criatividade. Quarta lista dos 5 essenciais. Escreva as 5 coisas que mais alimentam seu bem-estar e coloque-as no centro da sua rotina. Quinta recompensa no processo. Comemore cada pequeno passo, não apenas o resultado final. Isso reprograma a dopamina para valorizar a jornada. Esses exercícios são como fisioterapia para a mente. Eles tiram o sistema dopaminérgico da lógica do vício e devolvem ao caminho do sentido. E o mais fascinante é que a ciência confirma. Pesquisas mostram que estilos de vida intencionais aumentam resiliência emocional, reduzem ansiedade e melhoram até índices de saúde física. Agora pense no impacto disso nos relacionamentos. Quando sua dopamina está sequestrada pelo excesso, você nunca está totalmente presente. Está com alguém, mas pensando na próxima notificação. Está em família, mas deslizando a tela. Minimalismo devolve presença. Você começa a ouvir de verdade, a olhar nos olhos, a sentir o momento. E isso muda tudo. Relações não precisam de excesso, precisam de presença. No fundo, minimalismo não é fuga, é reconquista. Não é se esconder do mundo, mas recuperar o controle do próprio cérebro. É dizer, eu escolho onde coloco minha atenção. É parar de esperar o próximo pico e começar a encontrar prazer em cozinhar, arrumar seu espaço, cultivar um hobby, caminhar ao ar livre. É transformar o cotidiano simples em fonte de satisfação real. A dopamina é um mensageiro. O minimalismo é a mensagem. Quando os dois se alinham, você descobre um caminho de clareza, energia e presença. Não é viver com menos por obrigação, mas por inteligência. É aprender a usar o motor da motivação para seguir na direção certa. E talvez o maior presente do minimalismo seja esse: a percepção de que você nunca precisou de tanto. Precisava apenas de foco, consciência e espaço para o essencial florescer. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários a palavra gratidão.